Bom dia a todas e todos. Me chamo Douglas Gomes, sou estudante de licenciatura em Ciências Exatas pela Universidade de São Paulo e gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui presentes. Hoje eu vou falar sobre o meu trabalho de iniciação científica intitulado Letramento Gráfico em Exposições Orais no Ensino Superior de Química, o qual foi feito com a ajuda do Miqueias de Silva Lima, sob orientação da professora Salete Linhares Queiroz. As habilidades de utilizar, interpretar e comunicar elementos visuais como gráficos, tabelas e equações são importantes para a formação de cientistas, isso é, estudantes de graduação das diversas áreas da ciência, tanto que nas diretrizes curriculares nacionais para cursos de química é previsto que esses estudantes eles devem saber interpretar e utilizar as diferentes formas de representação de dados que eu já citei. Em função disso, a partir da definição de ROF colaboradores, a gente dá o nome de letramento gráfico para esse conjunto de habilidades e conhecimentos que são necessários para lidar com representações visuais bidimensionais. O principal objeto de pesquisa a ser investigado nesse trabalho são as inscrições, que são representações visuais materiais que retratam objetos e fenômenos envolvidos na prática científica. Essas representações ela têm um papel muito importante para a ciência, visto que ela contribuem no seu desenvolvimento, entendimento e comunicação. E também são muito importantes para os estudantes, pois as inscrições elas facilitam a aprendizagem de conceitos científicos abstratos, ajudando a minimizar possíveis dificuldades de compreensão desses conceitos. Dada a importância desses objetos, Rothbard propõe um modelo semiótico de leitura de inscrições que vem ajudar a gente a descrever e compreender as etapas e os elementos que são envolvidos nos processos de produção de sentido durante a leitura de uma inscrição. Essa figura ao lado, ela representa um modelo que é constituído de duas partes ou processos da leitura de uma inscrição. Cada um desses processos possui três elementos que se interconectam durante a leitura. O processo de estruturação, ele é aquele em que o leitor ele se preocupa em fazer a análise estrutural da inscrição para identificar elementos que possam ser significativos para a produção de sentido. Ele envolve os elementos de disposição perceptiva, que representa a forma como cada leitor percebe a inscrição, o elemento gráfico, que é a forma material, ou seja, como que aquela inscrição está sendo representada, e, por fim, as estruturas sinalizadoras são os aspectos e tendências materiais que o leitor ele toma como relevante para a produção de sentidos durante aquela leitura. Uma vez que alguma característica da inscrição ela é perceptivelmente isolada, ela é transformada em um sinal que vai ser conectado a um referente, que é o conteúdo que aquele sinal ele busca representar. Essa relação ela é intermediada pelo interpretante, que são as interpretações feitas sobre o sinal e a sua relação com o referente. Ou seja, o processo de fundamentação, que é a segunda etapa do MSLI, é aquele em que as estruturas que foram anteriormente salientadas, elas são relacionadas com o objeto ou com o fenômeno que a inscrição está buscando representar. Então, para esse trabalho, a gente tem como objetivo geral avaliar o letramento gráfico de estudantes de bacharelado em Química durante a leitura de inscrições em exposições orais, e como objetivo específico a gente buscou compreender, analisar e discutir como que ocorrem esses processos de leitura e interpretação dos estudantes, além também de caracterizar os tipos de leitura feita durante a apresentação. Bom, na metodologia, como eu comentei, a gente queria analisar o letramento gráfico dos estudantes durante exposições orais. Essas exposições orais, elas fazem parte de uma das atividades propostas na disciplina de Comunicação em Linguagem Científica 2, oferecida no segundo semestre do curso de Bacharelado em Química pelo Instituto de Química de São Carlos. Ao final da disciplina, os alunos eles produziram e apresentaram uma exposição oral a partir de um artigo original de pesquisa, com a temática biodiesel, que foram retirados da revista Química Nova. E dentre as 6 apresentações feitas, a gente escolheu 3 para fazer a execução dessa pesquisa. Os dados a serem analisados, eles foram coletados a partir da gravação e da transcrição das exposições orais selecionadas. Em seguida, foi realizada a separação dos dados em unidades de análise, que são compostas pelo slide em que a inscrição foi inserida e a transcrição da fala do aluno. Nessas unidades de análise, a gente buscou identificar os elementos do MSLI e determinar a predominância do processo de estruturação ou de fundamentação nos trechos da fala. E também foram quantificadas e classificadas as inscrições para que, por fim, a gente pudesse realizar a avaliação do letramento gráfico dos estudantes. A gente classificou as inscrições em 3 categorias. A decorativa é quando a inscrição ela não é mencionada durante a fala do aluno. A ilustrativa é quando a inscrição ela é brevemente citada durante a fala. E as inscrições inseridas de forma complementar é quando a inscrição ela é efetivamente lida pelo aluno e aquela inscrição ela está altamente associada com a fala do aluno durante a leitura. E vale notar que como as inscrições decorativas e ilustrativas elas não passam por momentos onde os elementos estruturados são relacionados aos seus interpretantes, ou seja, ela
não sofreu uma leitura detalhada, a gente se deteve a analisar apenas as inscrições complementares inseridas nas apresentações. Com base nisso, a gente contabilizou 8 inscrições complementares para o grupo 1, 10 para o grupo 2 e 5 para o grupo 3. Os elementos dos processos do MSLI, eles estão presentes na leitura das inscrições realizadas pelo grupo 1, né? E eles podem ser visualizados aqui nessa tabela. Foram contabilizados os elementos do processo de estruturação e de fundamentação presentes em cada uma das unidades de análise e também foi calculada a média desses elementos por unidade de análise. Esses valores, quando eles são próximos, eles indicam que a leitura ela foi feita de maneira apropriada. E para fim de visualização, a gente adotou essa equação que vai relacionar a média entre os elementos do processo de fundamentação e do processo de estruturação, que vai fornecer para a gente a porcentagem de momentos em que a leitura da inscrição ela possivelmente se mostrou efetiva. A partir disso, a gente obteve os valores médios de 8,8 EPE para o grupo 1 e 6,5 EPF por inscrição, indicando que todos os momentos em que o aluno expositor realizou a leitura das inscrições, 74% deles ele conseguiu transportar de forma efetiva os elementos da primeira para a segunda etapa do MSLI. Já para o grupo 2, a gente obteve médias de 9,2 EPE e 7,2 EPF por inscrição, o que nos dá um valor de quase 80% de leituras bem-sucedidas durante a exposição oral. O grupo 3, como a gente pode ver na tabela, ele obteve valores de EPE e EPF muito maiores do que os outros dois grupos, durante as leituras, né? E esse grupo ele teve uma média de 25,2 EPE e 14 EPF por inscrição, o que representa apenas 56% dos momentos em que a leitura ela foi feita de maneira efetiva. Bom, sobre as habilidades relacionadas ao uso de inscrições, a primeira habilidade é referente à produção de inscrição, que na verdade se limitou apenas ao grupo 2, que produziu 4 fluxogramas referentes à parte experimental do artigo original de pesquisa. A segunda habilidade, ela foi identificada nos 3 grupos, que foi a aplicação de recursos externos e internos que auxiliem no entendimento da audiência durante a produção de sentidos. No caso, o uso de recursos externos, eles são marcados pela entonação de voz, gestos e utilização de apontadores tipo bastão. E também os recursos internos, que são animações, uso de cores ou formas geométricas durante a apresentação dos slides, eles foram restritos apenas ao grupo 2. Quanto aos tipos de leitura de inscrições, a leitura transparente ela ocorre quando os aspectos da inscrição eles são altamente familiares para o leitor, fazendo com que ele pule a etapa do entendimento das estruturas da inscrição, ou seja, o processo de estruturação, e vá direto para o processo de fundamentação, indo direto para a interpretação do fenômeno que está sendo representado pela inscrição. A transparência ela foi identificada em alguns momentos de leitura durante as apresentações, principalmente em momentos em que os alunos liam símbolos que são familiares aos estudantes de química, como sinais matemáticos e fórmulas moleculares. A leitura competente ela é aquela em que o leitor ele estrutura os aspectos visuais que não são familiares, para só então depois associá-los ao que eles representam. Sendo assim, ambos os processos do MSLI eles são realizados durante a leitura, e esse tipo de leitura ele foi predominante nas exposições orais dos 6 grupos. Já a leitura competente inversa, como o próprio nome sugere, ela ocorre quando o aluno expositor ele inicia a leitura elaborando os elementos do processo de fundamentação em vez do processo de estruturação. Ele faz isso para depois associar os elementos do processo de estruturação para que esses comprovem e deem base para o que foi anunciado anteriormente. Esse tipo de leitura, ele também foi observado em poucos momentos nos 3 grupos. Já a leitura problemática, ela é aquela em que o estudante ele se detém apenas na estruturação dos sinais da inscrição e não consegue realizar uma produção efetiva de sentidos. Esse tipo de leitura, ele não foi identificado em nenhuma das análises. Bom, a partir da análise dos resultados, a gente pode classificar o letramento gráfico dos grupos em 2 dimensões hierárquicas. A primeira seria a dimensão elementar, que representa aquela em que o estudante ele enxerga as inscrições como ilustradores do conhecimento científico, e assim o contato com diversos tipos de inscrições é limitado, fazendo com que poucas habilidades relacionadas ao uso de inscrições se manifestem. Numa posição superior, a gente teria a dimensão analítica, que é quando os estudantes eles enxergam e utilizam as inscrições como dados científicos, resultando em um contato e utilização de diversos tipos de inscrições, permitindo com que diversas habilidades relacionadas ao letramento gráfico se manifestem. Dessa maneira, a gente pode dizer que o grupo 1 ele se encontra na dimensão analítica, tendo em vista que esse grupo ele teve um contato com inscrições de diferentes naturezas durante a exposição oral, e todas elas sofreram efetivamente um processo de leitura. Além disso, durante a apresentação, esse grupo demonstrou boa desenvoltura em relação aos elementos estruturados,
da leitura com os seus interpretantes e referentes. Essa relação ela também é respaldada pela proximidade entre os valores de elementos do processo de estruturação e do processo de fundamentação. De maneira semelhante, o grupo 2 também se encontra na dimensão analítica, visto que esse grupo apresentou o maior número de inscrições entre as 3 apresentações, e eles também tiveram contato com 4 tipos diferentes de inscrições, o que fomenta o desenvolvimento do letramento gráfico. Assim, como o grupo 1, o grupo 2 ele também apresentou movimentos satisfatórios das características estruturais durante a leitura para o processo de fundamentação do MSLI, fato que também é respaldado pela boa relação entre EPE e EPF. Além disso, esse grupo foi o único que demonstrou a habilidade de produzir inscrições. Já o grupo 3, ele foi classificado dentro da dimensão elementar do letramento gráfico, visto que apesar de possuir um número elevado de inscrições e ser o grupo com maior variedade de inscrições dentre as apresentações, menos da metade dessas inscrições foram inseridas de forma complementar, ou seja, que sofreram um processo de leitura mais detalhado. Foi possível perceber a dificuldade do estudante em transportar os elementos do processo de estruturação para o processo de fundamentação, ocasionando em leituras que não foram completamente adequadas. Isso é reforçado pela grande diferença entre os valores de EPE e EPF, e isso pode ter acontecido por conta da natureza do artigo original de pesquisa que foi estudado por esse grupo, o qual continham inscrições com muita densidade de informação, e isso pode ter contribuído na dificuldade do aluno em comunicar todas essas informações para a audiência. Para finalizar, a gente pode enxergar que o processo de elaboração de exposições orais, ele possibilita ao estudante autonomia para desenvolver e adaptar inscrições a fim de tornar elas legíveis ao público-alvo, além de promover a percepção na importância que as inscrições têm não apenas como ilustradores do conhecimento científico, mas principalmente como os dados científicos e objetos auxiliadores que são intrínsecos à prática científica. E ainda, o presente trabalho ele pode oferecer aportes teóricos e metodológicos capazes de auxiliar na elaboração de aplicação de atividades pautadas na comunicação científica em cursos de ciência que visem o desenvolvimento do letramento gráfico. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu gostaria de agradecer ao Grupo de Pesquisa e Ensino de Química de São Carlos, em especial a professora Salete Linhares de Queiroz, pela oportunidade e por todo o seu apoio, e também agradecer ao CNPq pelo suporte financeiro a esse projeto. Vou abrir agora para sanar possíveis dúvidas. Muito obrigado.